E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de biologia e agora a gente vai começar um conteúdo bem legal que é a bioenergética. E nessa parte da bioenergética a gente acaba estudando formas de energia, metabolismo, então processos metabólicos que acontecem nos seres vivos, seja uma planta, seja um ser humano, um animal. Então, são processos bem legais da gente conhecer. Só que a primeira coisa para a gente saber é o próprio conceito de fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? É um processo autotrófico, ou seja, em que há produção de energia por seres autótrofos. Então, a gente já sabe que tem seres que são capazes de produzir a própria energia, produzir o próprio alimento, que é a matéria orgânica. Então, na fotossíntese, nesse processo será produzido matéria orgânica a partir de alguns componentes, e a gente vai ver quais são. E esse processo de matéria orgânica é extremamente importante para a planta, porque ele faz com que essa planta se desenvolva, faz com que ela cresça, que é um processo de trofismo. Então, a produção de matéria orgânica, que é resultante do processo de fotossíntese, assim como o oxigênio, será importante para o trofismo, ou seja, para que a planta se desenvolva, para que ela cresça. A fotossíntese ela é realizada por seres clorofilados, ou seja, seres que possuem clorofila. Clorofila é um pigmento. Então, seres como plantas, algas e algas azuis, que são as cianobactérias, são seres clorofilados, têm clorofila. Então, têm a capacidade de realizar fotossíntese. A clorofila, especificamente a clorofila A e a clorofila B, são pigmentos de cor verde e a clorofila ela tem a capacidade de absorver energia luminosa. Quando ela absorve a energia luminosa em diferentes faixas de comprimento de onda, absorvem aí diferentes cores de energia luminosa em diferentes comprimentos de onda, ao absorver a energia luminosa, a clorofila ela é estimulada, libera elétrons, começando o processo de fotossíntese. Então, a função do pigmento da clorofila é absorver energia luminosa, iniciando o processo de clorofila. Então, esses seres, plantas, algas e cianobactérias, eles possuem clorofila. E também carotenoides, que são pigmentos de outras cores e não só na cor verde. Pigmentos chamados acessórios. A clorofila ela é interessante também porque ela absorve diversos comprimentos de ondas, mas ela reflete o comprimento de onda na cor verde. Então, a cor que ela acaba refletindo. Por isso que as plantas elas são verdes, porque elas refletem a luz na faixa de comprimento de onda ali de 550 nanômetros, que é a luz na cor verde. As plantas, focando nelas, elas possuem a clorofila, mas a clorofila está dentro de cloroplastos, que são as organelas. Então, plantas têm cloroplastos com clorofila. As algas e as cianobactérias só possuem o pigmento, só possuem clorofila, não tem cloroplasto. E como nesse processo tem a formação de matéria orgânica, trata-se de um processo anabólico. Só que é um processo anabólico que tem a formação ali da glicose, especificamente, a matéria orgânica é a glicose, ela vai ser formada a partir da energia luminosa. Então, essa energia luminosa, ela vai ser absorvida pela clorofila, pelo pigmento, e vai dar início ao processo de fotossíntese. Então, tem energia luminosa, mas tem outras coisas também que são necessárias nesse processo, e a gente vai ver.
Os cloroplastos, focando nas plantas, porque são elas que têm essas organelas com o pigmento, que é a clorofila. A gente olha essa fotinho aqui, essa micrografia, é uma célula animal com várias bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes são os cloroplastos com o pigmento clorofila, que é da cor verde. Então, aparecem várias bolinhas verdes aqui. O cloroplasto, ele tem essa estrutura aqui. Então, ele tem membrana externa, membrana interna, tem lamelas aqui, que são esses suportes ao longo de todo o cloroplasto. Tem um espaço intramembranar entre a membrana externa e a membrana interna. Tem também o estroma, que é como se fosse o citoplasma do cloroplasto. Também tem tilacoides, que são esses discos aqui, cada um desses é um tilacoide. Então, são esses discos. E lá nos tilacoides é que estão as clorofilas, clorofila A e clorofila B. E conjunto desses tilacoides formam o grânulo, tá? Mas a gente acaba focando e falando mais dos tilacoides e do estroma. Então, tilacoides, o disco, que tem clorofila lá dentro, e o estroma, como se fosse o citoplasma do cloroplasto. Lembrando que cloroplasto é uma organela que tem material genético próprio, DNA circular, e também tem ribossomos. Aí a gente lembra da teoria endossimbiótica que a gente viu durante as aulas. Tudo bem. Por que a gente foca aqui nos tilacoides e no estroma? Porque o início da fotossíntese ocorre nos tilacoides e o final da fotossíntese ocorre no estroma. Então, começa nos tilacoides, nesses discos, e termina nesse espaço aqui, como se fosse o citoplasma, chamado estroma. Então, a gente vai focar neles. Só que tem fases, nós veremos o que ocorre nessas fases em cada uma dessas regiões dos cloroplastos. Então, a gente já sabe que a fotossíntese ela é um processo que vai dar origem à matéria orgânica, glicose e oxigênio, que nós usamos e as próprias plantas usam também. Qual que é essa equação geral da fotossíntese? O que precisa para que seja originado oxigênio e matéria orgânica? Primeira coisa que precisa é a água. Então, as plantas elas absorvem água. Outra coisa que elas absorvem, gás carbônico. Então, absorve água, gás carbônico e precisa de energia luminosa. Essa energia luminosa ela vai ser transformada em energia química. E toda essa reação vai resultar em moléculas de glicose, que é a matéria orgânica originada, e moléculas de oxigênio, também moléculas de água. Essa matéria orgânica é a fonte de energia da planta, é o alimento da planta. Então, a glicose é o alimento, que pode ser armazenado na forma de amido, e o oxigênio vai ser usado para a respiração tanto da planta, quanto ela libera, e é usada pela nossa respiração. Então, esse é o processo de fotossíntese geral, que tem etapas, especificamente 2 etapas, cada uma originando uma coisa. Uma origina matéria orgânica e a outra origina oxigênio, e a gente vai ver agora quais são essas etapas. A primeira etapa do processo de fotossíntese é chamada etapa fotoquímica, ou reações de Claro. Por quê? Porque dependem da energia luminosa para acontecer. Então, olhando essa equação aqui, essa energia luminosa já vai ser usada nessa primeira fase da fotossíntese, que vai ocorrer onde? Onde que começa a fotossíntese? Nos tilacoides. Então, lá dentro dos cloroplastos, naqueles discos tilacoides, especificamente na membrana deles, é que vai começar esse processo de fotossíntese. Por quê? Porque na membrana deles tem algumas proteínas chamadas fotossistemas, fotossistema 1, fotossistema 2. Eu até coloquei aqui para ilustrar para você. Então, cloroplasto, um tilacoide, fotossistema 2, que é esse PS2, e PS1, fotossistema 1.
E esses fotossistemas, eles têm clorofila dentro deles, que é o pigmento. O que vai acontecer? A clorofila, quando chega a energia luminosa, ela absorve, a gente viu que ela faz isso, absorve, só que ela fica muito instável ao absorver a energia luminosa. Aí ela começa a liberar elétrons. Quando ela libera elétrons, acontecem duas coisas. Primeiro, ela libera elétrons e esses elétrons eles vão ser usados para a produção de ATP, que é energia, adenosina trifosfato, e esse processo de produção de ATP é chamado fotofosforilação, e também esses elétrons, a partir desses elétrons, vai ser formada uma molécula chamada NADPH2. Tanto NADPH2 quanto ATP, elas vão ser usadas na próxima etapa da fotossíntese. Outra coisa que acontece além da formação de ATP e de NADPH2 é a quebra da água. Esse processo de quebra da água é chamado fotólise da água. Lise, quebra da água na presença de luz. Fotólise da água, quebra da água na presença de luz. Quando a água quebra, ela resulta nas moléculas de oxigênio. Então, essa equação aqui da fotossíntese, o oxigênio resultante nessa equação, nesse processo, ele vem da água. Ele não vem do gás carbônico, ele vem da água, pela fotólise da água. Então, vamos lá. Tem energia luminosa, clorofila absorveu, muito instável, liberou elétrons, quebra da água, libera também íons H+. Esses elétrons, esses íons H+, vão ser usados para a formação de ATP e formação de NADPH2, que são moléculas que vão ser usadas na próxima etapa, e a quebra da água, além de liberar íons H+, também libera o oxigênio. Então, o oxigênio resultante, ele vem da água, não confunda. Vamos para a próxima etapa. A próxima fase é chamada etapa química ou reações de escuro e ocorre ao final da fotossíntese. Vai ocorrer onde? Vai ocorrer no estroma dos cloroplastos. Então, lá naquele que parece o citoplasma dos cloroplastos. É uma etapa química, etapa de escuro, porque não depende da energia luminosa para acontecer. Então, não depende da presença de luz. Pode ocorrer na presença, pode ocorrer na ausência. Não quer dizer que vai só ocorrer na ausência, por isso que é chamado de fase escura. Não. É uma fase que não depende da energia luminosa para acontecer. Então, não depende da luz. Aqui nessa fase, aquele ATP e aquele NADPH2 que foram produzidos na primeira fase vão ser usados aqui. Só que esse processo que realiza essa fase 2, que é um processo que ocorre lá no ciclo de Calvin, é chamado ciclo de Calvin, tem a presença de uma enzima, que é a rubisco. Então, a rubisco que vai tomar conta dessa segunda etapa da fotossíntese dentro desse ciclo de Calvin. E com esse ciclo de Calvin, a partir desse ciclo de Calvin, vai acontecer a fixação do carbono. O que é isso? Vamos olhar aqui a equação da fotossíntese. A gente já sabe de onde veio o oxigênio, que veio lá da quebra da água. Mas e a molécula de glicose, a molécula orgânica? Da onde que ela veio? Ela veio do gás carbônico aqui da etapa inicial da equação. Então, fixou o carbono. O que significa? Que o carbono que está aqui na molécula de gás carbônico vai ser usado para a formação da glicose. Vai começar a compor o esqueleto da glicose. Então, oxigênio vem da água. A molécula de glicose vem do gás carbônico, vem da fixação do carbono, que sai desse gás carbônico e começa a formar o esqueleto da glicose. Então, nessa segunda etapa aqui,
ocorre a fixação do carbono. E essa fixação do carbono ocorre dentro desse ciclo chamado ciclo de Calvin, que foi o cientista que descobriu esse ciclo. Então, aqui nesse processo da segunda etapa da fotossíntese, ocorre a fixação do carbono e usa aqui a molécula de ATP, usa a molécula de NADPH2 para acontecer. Então, o que foi produzido lá de ATP e NADPH2 é usado nessa fase 2, que não depende de luz para acontecer, e dá origem aqui à molécula de glicose. Lembrando que tem uma enzima responsável por isso, que é a rubisco, e ocorre no estroma dos cloroplastos. Beleza? Então, essas são as duas fases da fotossíntese, fase de claro e fase de escuro. Aqui tem um resumo, fase de claro depende da luz, então lá vai ocorrer, vai excitar a clorofila, ocorre a fotólise da água, a água quebra, dando origem aqui ao oxigênio, e também ocorre a fotofosforilação, que é a produção dessas moléculas aqui de ATP e de NADPH2. E aí, essas duas moléculas vão ser usadas na segunda fase, que é a fase de escuro, onde o gás carbônico, aliás, ele entra nesse ciclo de Calvin e é produzido a matéria orgânica a partir dele com a fixação do carbono. Primeira etapa ocorre nos tilacoides, segunda etapa ocorre no estroma. Tudo bem, pessoal? Alguns fatores limitam a taxa de fotossíntese. Lembra que a gente viu na aula de enzimas que alguns fatores alteram a atividade das enzimas? Que mesma coisa, alguns fatores alteram a taxa de fotossíntese, até porque tem enzima participando, que é a rubisco. Então, quais são esses fatores que limitam o desempenho da fotossíntese se forem oferecidos em menor quantidade, em menor grau? Primeiro é a temperatura. A fotossíntese, elas têm uma temperatura ideal para acontecer ou para ocorrer, e quando chega nessa temperatura ideal, atinge o valor máximo de taxa de fotossíntese. O que estiver antes está limitando essa atividade, né? Aquilo que está limitando a taxa máxima de fotossíntese. E ultrapassando esse valor de temperatura ótima, a taxa de fotossíntese também cai. Outro fator limitante é a concentração de gás carbônico. Então, conforme o gás carbônico que estiver disponível, ele for usado, a taxa de fotossíntese vai aumentando, até chegar a um ponto de saturação, até chegar a um ponto que não tem como mais usar aquele gás carbônico disponível. Todos os processos, eles estão sendo feitos ali naquele momento, não tem como usar mais gás carbônico, mesmo que adicione mais e mais gás carbônico, não tem como. Atingiu o ponto de saturação. Quando atinge o ponto de saturação, a taxa de fotossíntese fica constante. E a mesma coisa com a intensidade da luz. Então, conforme a maior intensidade de luz, a taxa de fotossíntese vai aumentando, até chegar no ponto de saturação. Quando chega no ponto de saturação, a taxa de fotossíntese fica constante. Quando nós começamos a falar sobre essa intensidade da luz, a gente entra em um outro conceito, que é o de ponto de compensação fótico, ou PCF. O que é isso? Primeiro, antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender que as plantas, elas também respiram, e o processo de respiração, como mostra esse gráfico, ele é constante. Então, olha só, ele se mantém constante, independente da intensidade luminosa disponível. Se tem mais, se tem menos, não importa. A respiração, a taxa respiratória, ela se mantém constante nas plantas. E quando a gente olha para a equação, aqui água mais gás carbônico absorvido pelas plantas e energia luminosa resulta em matéria orgânica, oxigênio e água. O processo contrário é o processo de respiração.
Então, na respiração é usado oxigênio, usada a matéria orgânica, que é quebrada em gás carbônico e água. Então, o processo contrário à fotossíntese é a respiração da planta. Então, tá, respiração constante. Quando a taxa de respiração ela se iguala à taxa de fotossíntese, como a gente pode ver neste gráfico, taxa de respiração, ela neste ponto aqui se igualou à taxa de fotossíntese. Esse ponto de equilíbrio é o ponto de compensação fótico. Isso significa que naquela intensidade luminosa em que a planta está, a taxa de respiração se igualou à taxa de fotossíntese e nesse processo, todo o oxigênio e glicose produzidos no processo de fotossíntese vão ser usados pela mesma planta para que ela respire. Então, tudo aquilo que ela produz, ela vai utilizar no processo de respiração. Então, segue aqui essa equação. Fotossíntese originou matéria orgânica e oxigênio e ela vai usar isso no processo de respiração. Então, ela atinge esse equilíbrio no ponto de compensação fótico. Só que o que acontece quando esse ponto de compensação fótico ele é ultrapassado? Olha no gráfico. Ultrapassou o ponto de compensação fótico, então foi lá para cima. Não está mais no ponto de compensação fótico. Isso quer dizer que a taxa de fotossíntese está maior do que a taxa de respiração. Então, quando passa o ponto de compensação fótico acima do ponto de compensação fótico, indica que a fotossíntese está maior do que a taxa de fotossíntese está maior do que a taxa de respiração. Ou seja, a planta está produzindo mais matéria orgânica, mais oxigênio do que ela está consumindo, do que ela está usando, e aí ela acaba se desenvolvendo mais, favorecendo o crescimento dela, favorecendo o trofismo, que é o que a fotossíntese ela favorece. Agora, e se estiver abaixo do ponto de compensação fótico, daqui para baixo, significa que a respiração ela está maior do que a taxa de fotossíntese. A respiração está aqui em cima, está maior do que a taxa de fotossíntese. Então, abaixo do ponto de compensação fótico, significa que a planta ela favorece essa via aqui, ó, a via de consumo de matéria orgânica e consumo de oxigênio, favorece a respiração, aqui liberando gás carbônico e água. Então, a planta mais consome do que produz. E conforme ela vai consumindo, ela pode até acabar com as reservas de matéria orgânica dela e acabar morrendo, porque mais consumiu do que produziu. Então, olha só, acima do ponto de compensação fótico favorece o crescimento, porque favoreceu a fotossíntese. Abaixo do ponto de compensação fótico favorece a respiração. Então, olha a via aqui. Favorece o consumo de matéria orgânica e de oxigênio mais do que está produzindo. Então, conforme ela consome muito, ela pode acabar morrendo. Então, isso daqui acaba usando as reservas energéticas dela. Esse é um ponto que a gente interpreta nesse gráfico de compensação fótico. Outra coisa que é interpretada é o comportamento da planta em relação à intensidade da luz. Conforme ela tem mais disponibilidade de luz, o ponto de saturação dela, aqui em relação à energia luminosa, é maior. Portanto, o ponto de compensação, aqui ó, fotossíntese com luz, sol. Ponto de saturação é maior. E o ponto de compensação fótico, que é o encontro da respiração com a fotossíntese, é maior, porque a disponibilidade da luz ela é maior. Agora, em plantas de sombra, que a disponibilidade da luz é menor, o ponto de compensação fótico ele vai ser menor, porque a disponibilidade, esse fator limitante, ele acaba limitando mesmo
a fotossíntese dessas plantas. Então, a taxa de fotossíntese vai ser menor, a taxa de respiração vai ser menor, portanto, o ponto de compensação fótico também é menor. Então, plantas de sombra, ponto de compensação fótico menor. Em plantas de sol, maior intensidade luminosa, ponto de compensação fótico maior. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Estudem, revisem aquilo que vocês anotaram. Qualquer dúvida, estou disponível tanto na aula online quanto no Telegram e pelo e-mail também, tá bom? Então, bons estudos. Fica uma sugestão de exercício para vocês fazerem. Tchau, tchau.